O meu convidado hoje é o Adem Araújo, empresário, empreendedor do esporte, do atacado, do varejo. Aliás, esse empreender no esporte é um trem de risco no futebol, com tão pouco tempo e pouca infraestrutura para ser profissional como no Acre, Adem. Qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, né? No esporte se investe mais por amor do que esperando retorno. É o teu caso. Mas acaba sendo um negócio. Com as empresas que Araújo. Que é o nosso supermercado. Mas tem retorno de marca. Com certeza, eu acho que... Os times do Acre estão indo bem nas competições nacionais, né? Vão até um certo ponto. Com exceção do ano passado, onde o Rio Branco não conseguiu avançar na terceira fase da Série D. Mas todos os anos os clubes, tanto na C como o Atlético, como na D, que foi o Rio Branco ano retrasado, ano passado, aliás, ano passado não, mas os anos anteriores, brigou para subir, para C. E a marca Araújo? Kleber, a gente ajuda, mas é uma ajuda que não é suficiente, até porque nós não temos estrutura para isso. E a gente divide um pouquinho para cada um. Se a gente pegasse o recurso que a gente investe todo no futebol e canalizar só em um clube, certamente seria um reforço maior. Mas, infelizmente, todos precisam e a gente procura ajudar um pouco cada um. Eu acho que um dos detalhes importantes da tua empresa é essa forma de gerenciamento, sobretudo da questão do marketing. Como é resistir à entrada do grande capital na concorrência para esses mercados potenciais como o Acre, se a gente considerar, por exemplo, do Mato Grosso até a fronteira? A credibilidade se constrói ao longo do tempo. Então, você não consegue fazer isso de uma hora para outra e não adianta você passar uma comunicação e, na prática, funcionar de outra forma. Então, a gente está quase 37 anos já no mercado e a nossa filosofia de trabalho é trabalhar com transparência, justiça, tanto com o colaborador, com o cliente, procurar oferecer sempre o melhor possível. A gente se esforça muito para isso, eu acho que isso é a diferença. Lógico que comunicar aquilo que a gente está fazendo, da forma que a gente faz, é muito importante. Mas os recursos são muito limitados para isso, Clemer. A gente precisa ter uma gestão bem eficiente para se manter no mercado. Houve momentos em que as empresas do Acre, das pequenas indústrias que a gente tem, as maiores indústrias que a gente tem, e o comércio, temeram o avanço do capital dentro do Acre. O Grupo Araújo fez um trabalho ao contrário de se encolher. Vocês se expandiram durante esse processo. Como é que está hoje? No início dos anos 2000, com o avanço do capital estrangeiro no mercado de varejo brasileiro, principalmente nas grandes redes como Walmart, Carrefour e outros, nas redes espanholas. Aqui mesmo se abriram grandes empresas de atacado? Então, o Macro, né, que é uma empresa holandesa de capital internacional, o próprio Atacadão, que é uma empresa que é um grupo francês. Então, essas empresas realmente elas entraram muito forte no início da década de 2000, mas depois a coisa foi se ajustando, exatamente porque a cultura faz a diferença. Então, cada mercado tem as suas peculiaridades. E o Brasil, se falando de Brasil, né, já tem um comportamento do consumidor de uma forma, né? Quando vai para o Acre, vai para as regiões menores, ainda muda um pouco mais. Você tem uma ideia, o Walmart teve que vender a operação no Brasil porque não conseguiu sobreviver. Agora, quando você fala em cultura, você fala em antropologia ou você fala em ambiente empresarial? Forma de oferecer o produto para o cliente, a forma que ele quer. É uma cultura que você está acostumado nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, não é a mesma que o consumidor brasileiro aceita. Agora, o que dá vantagem para o Araújo? É o orgulho de ser acreano, como já foi seu posicionamento no mercado, e isso agregou valor à tua marca? Não, eu acredito que... Ou isso não existe mais num estado tão cosmopolita? Existe, mas hoje, praticamente não faz a diferença, porque nós temos muitos moradores aqui no Acre, eu acho que talvez a maior muito parte significativa que não são acreanos. Que já não são acreanos. Né? Vieram de outros estados ou são... Se apaixonam pelo Acre, fora. Mas tem outras paixões. Né? Mas nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, né, Clemer? Você que é pastor sabe disso, né? Então, a gente como comerciante da mesma forma. Então, nós temos as pessoas que não gostam e simplesmente olham para ti e dizem, não gosto de você pergunta por quê, não te interessa. Não sabe informar por quê. Porque não gosta, não é normal, tem empatia. Né? Infelizmente, não tem tem antipatia. Tem antipatia. Isso é normal, mas a gente procura trabalhar
para a maioria. O pra Grupo aqueles que fazem Araújo tem força e tem planejamento para expandir também internacionalmente. O Grupo Araújo saiu do Acre, foi para Rondônia. Onde é que mais tem o Araújo? É só Acre e Rondônia. Na verdade, qualquer empresa pode investir em qualquer parte do país, mas você tem que ter uma estrutura de recursos humanos que eu acho que é muito mais importante do que o financeiro nesse momento. E para se manter qualquer que seja outra região, eu acho que até aqui no Brasil a gente conseguiria operar em qualquer parte do país, mas nós temos um mercado regional, nós temos um mercado que nós precisamos alcançar ainda. Então você não pode largar o mercado onde você tem espaço para crescer e partir para outros mercados distintos que você acaba prejudicando. Faz medo a um grupo empresarial do tamanho do Araújo quando um governo modifica as suas prioridades de Estado para transformar a economia, por exemplo, com a base em agronegócios? Pode melhorar. Você crê nisso? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma das potencialidades do nosso Estado. Hoje nós não vemos a curto prazo a indústria com potencial. Já o agronegócio, sim. É um negócio do setor primário que vai trazer divisas, vai trazer recursos para o Estado, vai gerar emprego, toda uma cadeia. Eu acho que momentaneamente, mais rápido que vai repercutir seria investimentos no agronegócio. Lógico que a gente precisa analisar o tipo de solo. Nosso solo, grande parte não é mecanizável, né? Então isso tudo precisa ser mecanizado, toda a agricultura. Você acredita que vai rolar dessa vez? Por que eu faço... Está rolando. Está rolando? Está rolando. Mas eu não deixei você concluir, né? Por que você não, faz essa avaliação? O raciocínio era o seguinte, durante muito tempo se falou do extrativismo como uma possível nova, ou ser novamente uma base econômica, uma base que não se provou durante 20 anos. Agora, todo mundo está apostando nisso. Não dá medo de você ter as suas coisas num lugar onde de 20 em 20 anos os governos mudam as prioridades de Estado? Não, eu acho que nós estamos criando uma certa independência. Nos últimos 10 anos, nós invertemos em relação à geração de emprego, onde o setor público gerava a maioria dos empregos, agora já está mais ou menos equilibrado, o comércio e a indústria estão gerando tanto quanto, até um pouco mais de emprego do que o governo. Então, eu acredito que em pouco tempo a economia estará totalmente independente do Estado. Rondônia já é assim, outros estados também independem de políticas de governo, não, lógico, o governo federal tem as políticas federais, leis, tudo aquilo que vem de cima para baixo, às vezes até atrapalha certos negócios, certos segmentos, mas o comércio ele é o que menos sofre com essas mudanças políticas. Mas o extrativismo, Clemente, se você for avaliar, for estudar internacionalmente, você vai ver que nós temos um exemplo que é a Costa Rica, que é onde consegue sobreviver do turismo, utilizando seus recursos nacionais, recursos naturais. Porém, é um país pequeno, um país de economia incipiente. Lá sim, eles fizeram todo um trabalho voltado para a preservação do meio ambiente, todo o cuidado. Mas você ali tem condições naturais para ter exatamente. turismo. É o turismo que é o que mais leva divisas para quê? Não, um dos que mais leva divisas, né? Um dos setores que leva mais divisas para o país é o turismo, que é oriundo realmente da preservação dos recursos naturais. Mas é um país muito pequeno que não se pode comparar com o estado do Mato Grosso. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar as coisas, preservar, mas explorar dentro de um raciocínio lógico que não prejudique o futuro da humanidade. É hora de investir, crescer, ou é hora de Sempre ter cuidado? Sempre é hora. Agora, para investir qualquer negócio, qualquer empreendedor não pode se arriscar em momento nenhum, além do que ele sabe que ele pode suportar em qualquer adversidade econômica. Então, todos os momentos são momentos de investir. Se você não investir, parar, certamente o negócio vai regredir. Ajustes fiscais, política fazendária, tributos. Importantíssimo. O país né? continua dando medo ao empreendedor? Não, eu acho que dá uma esperança. Nós estamos numa situação que não tem mais o que piorar. Quando se fala em reforma da Previdência, a gente sabe que é uma situação extremamente emergente e necessária para que a gente possa sobreviver. Porque o país não quebre. Reforma política é uma coisa que todo mundo tem medo de fazer. Então a gente sabe que é interessante que a gente escuta, né, os economistas falando, principalmente o Paulo Guedes, que é um expert em economia, que nós estamos com o nome certo hoje
Que é o Me ministro. desculpem a oposição, mas é o ministro certo, no lugar certo nesse momento. Pelo menos fala- ele diz as coisas coerentes. Ele diz, ele tenta fazer. Parece entrar no... Quando ele fala que o Brasil é um dos poucos países onde o cidadão trabalha para manter a máquina pública, para remunerar o político, todos os poderes. O Brasil é um desses países diferente quando o setor público, né, o governo teria que trabalhar para dar condições ao cidadão brasileiro. Isso é o contrário, é o inverso. Então a gente tem que trabalhar o máximo possível, pagar 40% do que a gente ganha para manter a máquina pública, para manter os políticos, para manter todos esses gastos necessários, a corrupção. Isso tem que mudar. A hora que nosso país é muito rico. Se nós tivéssemos a gestão, Bons governos. a gestão dos recursos públicos bem feitas, nós viveríamos muito bem. Beleza, Adem. Conversei aqui com o Adem Araújo. Ele é um dos principais empresários do Acre, do ramo supermercadista e liderança sindical patronal. Terminamos aqui mais um Estúdio Fé Comércio e você fica com as imagens de Louro e Alberan Moraes, os empreendedores da música da cidade de Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do Brasil. A gente se vê no próximo Estúdio Fé Comércio. Até lá. Beleza é ver o pôr do sol dali do remanso, banhar nas águas dos igarapés, ouvir pássaros cantar por entre as flores dos jardins. Quero ver-te sempre verde, Amazônia do meu coração, Amazônia do meu coração.